Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meu irmão querido, minha irmã, é com muito carinho e ao mesmo tempo com muito respeito que eu entro com a palavra de Deus no seu lar, na sua casa, através desta transmissão da Santa Missa. Com muito respeito, porque a nossa casa, ela é um lugar sagrado, não apenas a casa feita de pedras, de tijolos, mas a casa do coração. E é com o respeito devido a esta casa que é templo de Deus que eu me aproximo com a palavra do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que esta palavra ajude a edificar esta casa que é você em Cristo. Que esta palavra seja a pedra fundamental, o alicerce de uma nova construção. Uma nova construção, uma vida reconstruída a partir do ensinamento de Jesus e da palavra de Cristo. Da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, brota a sabedoria deste homem Gamaliel, deste fariseu, que de fato, embora não fosse discípulo de Jesus antes, pelo contrário, era também um mestre em Israel. Paulo teve algum contato com a sua escola rabínica de formação. Gamaliel
transporta para o sinédrio uma expressão de uma profunda sabedoria. De alguma forma, a escuta da palavra de Deus havia moldado, havia construído o seu coração a partir da sabedoria divina. E ele expressa isso quando vê os apóstolos sendo perseguidos pelo sinédrio de novo, essa insistência do sinédrio de impedir os apóstolos de pregar Jesus e de pregar o Evangelho. E ele vai dizer isso que nós ouvimos. Se o que eles estão fazendo vem de Deus, vocês não serão capazes de eliminá-los. Porém, se de repente é de origem humana a obra que eles estão realizando, com o passar do tempo, como qualquer vaidade deste mundo, ela se acabará. E daí ele termina dizendo para eles assim: cuidado para que vocês não estejam se colocando como adversários de Deus, se colocando em luta contra Deus. Se de fato eles conheciam bem a Deus e o seu poder, certamente não queriam se colocar como adversários de Deus. O adversário de Deus é o diabo, é aquele que atravessa na frente do plano de Deus, que tenta criar um obstáculo para que a vontade de Deus aconteça. Antes, nós somos chamados a ser colaboradores de Cristo e não adversários de Deus. Filhos de Deus, filhos adotados por Deus em Cristo e não adversários do Senhor. Esta palavra ela é muito importante, penso que ela ilumina muito daquilo que estamos vivendo neste tempo hoje também na nossa vida. Falávamos no início da Santa Missa de que novamente o tema do aborto volta. E eu tenho dito ao longo dessa semana que há muitas pessoas no mundo de hoje que ainda se comprazem em gerar maldades, gastam o tempo da vida fabricando coisas ruins e não são capazes de perceber que seus atos estão gerando o mal, estão semeando como consequência a destruição e a morte do próximo e de si mesmos, de sua própria alma. O sinédrio não era capaz de perceber que, agindo como estavam agindo contra os apóstolos, como já tinham feito com Jesus, acumulavam sobre si mesmos aquele juízo que eles haviam reivindicado quando condenaram Jesus à morte, que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Um olhar de vingança e de condenação, de ira de Deus contra eles. Hoje também, quantas pessoas que parecem muito bem intencionadas e extremamente muito bem formadas são capazes de formular leis que não estão em favor da vida, não estão em favor do ser humano, não estão em favor da sociedade e do crescimento de uma sociedade que tenha condições de avançar com segurança pelos caminhos da vida, do mundo e da história. O desafio do aborto é apenas um. Nós cristãos católicos, entendendo que o valor da vida, desde o seu início até o seu ocaso, deve ser defendido, zelado, resguardado, é até antagônico, porque se a gente pensa no valor financeiro que está sendo investido para manter a população dentro de casa, para proteger os mais idosos, as crianças, os enfermos, e de repente a gente percebe que existem pessoas que, ao mesmo tempo, estão dizendo que a vida não é importante. Então, é realmente antagônico, é uma oposição, é incompatível. Na verdade, é louco e insano. Parece-nos e fica claro para nós que aqueles que, em meio a esse cenário
que estamos vivendo de defesa da vida, se opõem à vida, estão enlouquecidos, tomados de uma loucura, de uma insanidade, porque não são capazes de enxergar o óbvio. Dão com uma mão e tiram com a outra. Nós não podemos ser indolentes a isso. Pelo contrário, estamos dobrando nossos joelhos e pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para escolher bem e, acima de tudo, que não faltem de nossa parte joelhos dobrados para pedir que Deus nos ajude a vencer esta batalha que não é humana. A batalha pela vida não é apenas humana, é uma batalha divina. Tem Deus por autor desta guerra para salvar a vida humana. Por isso cabe às autoridades humanas de hoje as palavras de Gamaliel ditas ao Sinédrio: cuidado para não vos colocardes em combate contra o próprio Deus. Bem, o Sinédrio, de certa forma, conhecia o poder de Deus e lembrava do que tinha lido na lei a respeito do Deus de Israel. Como é triste a gente perceber que cada vez mais, para muitas pessoas, Deus é apenas uma ideia. O crescimento de um ateísmo, de uma negação de Deus no mundo de hoje, especialmente por parte daqueles que são mais estudados e entendidos, leva-nos à grande tragédia de que aqueles que teoricamente deveriam estar lutando pela vida também não têm fé, ou não têm fé verdadeira. Gosto sempre de lembrar aquela palavra de São João na sua primeira carta, no capítulo 5. Porque se dizem que amam a Deus, mas odeiam o seu irmão, são mentirosos, e o amor de Deus não está neles. Quando de repente a vida humana, em qualquer etapa da sua existência, seja ela enquanto está sendo gerada, ou no caso da sua história, ou ao longo do seu crescimento e desenvolvimento nesse mundo, quando a vida humana não é respeitada na sua dignidade, falta fé, falta conhecimento de Deus, falta integridade àqueles que deveriam ser capazes de entender que o que fazem está errado. Por isso, somos convidados a rezar. Convidados a rezar e convidados a acreditar que Jesus é capaz de alimentar o coração daqueles que creem com um alimento de vida eterna, com o alimento da fé. No Evangelho, quando diante de Jesus existem apenas 5 pães e 2 peixes, o que é tudo isso para tanta gente? Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, diz isso. O que é que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas? E de repente Jesus é capaz de alimentá-los com aquilo que parecia ser insignificante. De fato, nós não estamos mais em nossas igrejas, nos acompanham através desta transmissão agora da Santa Missa uma centena de pessoas, aproximadamente. Mas, evidentemente, o desejo do nosso coração, e certamente este é o desejo de Deus, é de que o coração daqueles que precisam ser tocados sejam alimentados com o pão da vida eterna, com o pão da palavra. Pão da palavra, o pão da Eucaristia. Por isso, fique em paz. Deixe que a palavra de Deus também entre no teu coração, entre na tua vida e
e alimente o seu coração da certeza de que Deus é por você. Por isso, nós ouvíamos os apóstolos pregando esta semana: importa primeiro agradar a Deus e não aos homens. Por isso também eu dizia no início desta homilia: entro com pés descalços e com muito respeito no santuário do teu coração, para semear aí no santuário do teu coração a palavra do Evangelho. É o alicerce de uma vida nova. Deixemos que esta vida nova cresça dentro de nós e, através do nosso testemunho, chegue a muitos recantos, chegue ao coração e à vida daqueles que necessitam desta vida nova para renascer. Talvez alguns sejam inacessíveis à palavra de Cristo. Talvez porque preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más, e assim, se afastando de Cristo, permanecem no erro e na escuridão. Nós não desejamos para nós, nem para os nossos, o erro e a escuridão. Queremos viver na luz do Senhor. Que o seu Espírito possa iluminar o nosso coração e alimentar o nosso coração com a força, com o dom da palavra que transmite a vida de Deus. E pedimos que o Senhor nos livre de males maiores. Certamente há males muito maiores do que esta pandemia. E certamente estes males estão sendo gerados no coração dos maus. Pedimos que esses males possam ser interditados pela generosidade do amor divino, de tal maneira que a nossa vida nesse mundo seja mais digna, mais santa e mais abençoada. E nós não nos percamos do caminho da salvação. Amém.